Quando eu atendo no consultório uma escoliose idiopática, quase todo mundo entende a mesma coisa, que é uma coluna torta, sem explicação. E essa é talvez a maior confusão que existe sobre esse diagnóstico, porque idiopática não quer dizer sem sentido. E escoliose não é só uma coluna torta. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que ela realmente é, por que ela aparece e por que entender isso muda completamente a forma como a gente cuida de cada caso. Se você é pai, mãe ou se acabou de ouvir essa palavra numa consulta, fica comigo até o final porque tem uma parte que quase ninguém explica. Bem-vindos ao Coluna e Movimento. Eu sou o Dr. Vinícius Magno, ortopedista, especialista em doenças da coluna vertebral, e aqui a gente vai conversar de uma forma simples sobre como cuidar melhor da coluna e, antes de tudo, entender o movimento dela e como o movimento é importante para essa parte do nosso corpo. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre escoliose idiopática e hoje, nesse encontro, a gente vai responder a 3 perguntas. O que é, de fato, uma escoliose? O que significa essa palavra idiopática que assusta tanta gente e por que a idade e o crescimento são as peças mais importantes dessa história. Eu vou usar uma linguagem simples, mas sem abrir mão da precisão, porque você merece entender o seu caso de verdade, não decorar um protocolo. Então, vamos começar do começo. A definição dessa condição já desfaz metade dos mal-entendidos que nós recebemos normalmente no consultório. Escoliose é um desvio lateral da coluna. Em vez de seguir reta quando a gente olha a pessoa de frente ou de costas, a coluna foge da linha do meio para o lado, formando uma curva, às vezes em C ou às vezes em S, quando a gente tem ali uma outra curva complementar. Até aqui parece simples, mas se fosse só isso, seria fácil demais. O que muita gente não sabe é que a coluna na escoliose não desvia apenas para o lado, ela também gira, ela roda sobre o próprio eixo, como se cada vértebra torcesse, rodasse um pouquinho sobre a outra. Por isso a gente não chama de coluna torta, a gente chama de deformidade tridimensional. Ela acontece em 3 planos ao mesmo tempo, para o lado, para frente e para trás e em rotação. E essa rotação é o que explica os sinais que a gente vê por fora no exame físico. Quando a coluna gira, ela arrasta as costelas e os músculos junto com ela. Por isso, numa escoliose, é comum aparecer uma diferença de altura entre os ombros, uma cintura mais marcada de um lado do que do outro, uma escápula, que é esse osso de trás das costas que fica acima das costelas, ele fica mais saliente. Não é a curva lateral pura que cria isso. Guarda essa palavra rotação, porque ela vai voltar quando a gente falar de como identificar uma escoliose idiopática no nosso próximo encontro. Entender que a escoliose é uma deformidade tridimensional é o primeiro passo para a gente olhar com mais cuidado e não somente se preocupar naquela visão plana, naquela foto em 2 dimensões. Agora, a palavra que mais gera medo, dúvida na consulta, ela vem do grego e significa basicamente uma condição que surge por si mesma, sem uma causa única, que nós consigamos apontar o dedo, que nós consigamos incriminar. E é exatamente aí que mora a confusão. Idiopática, pessoal, não quer dizer que ninguém entende.
Não quer dizer que não tem nada a fazer. Quer dizer que não existe um único culpado. Deixa eu te explicar melhor isso, deixa eu te explicar direitinho, porque é muito importante essa definição. A escoliose pode sim ter causas conhecidas, como por exemplo a escoliose congênita, que vem de uma alteração na formação das vértebras durante o período embrionário. Existe a escoliose neuromuscular ligada a condições que afetam os músculos e os nervos, como mais comumente a paralisia cerebral. Existem escolioses associadas a síndromes. Quando nós avaliamos uma escoliose e de forma cuidadosa vamos descartando essas causas conhecidas e nenhuma delas explica o quadro, a gente chega no diagnóstico de escoliose idiopática. Ou seja, idiopática é o nome que a gente usa quando depois de investigar tudo, não encontramos uma causa única específica. É um diagnóstico de exclusão. E o que a ciência nos mostra hoje é que por trás dela existe uma combinação de fatores agindo juntos. Há um componente genético importante. É comum a gente ver mais de um caso na mesma família, por exemplo. Há também influência do crescimento, e a gente vai falar muito disso daqui a pouco, porque essa é uma peça central na condução dos casos de escoliose idiopática. E também há outras hipóteses ainda sendo estudadas, ligadas a como o corpo cresce e se equilibra. Então, quando você ouvir a palavra idiopática, eu quero que você traduza assim na sua cabeça. É a forma mais comum de escoliose. Ela tem um comportamento que a gente conhece e consegue acompanhar bem, e ela tem caminhos de cuidado, ok? Sem causa única não é de jeito nenhum o mesmo que sem solução. E já que não existe um único culpado, eu preciso desfazer com vocês o mito mais comum que eu vejo atendendo crianças e famílias que têm membros com escoliose. Por quê? Esse mito faz muita gente sofrer à toa. A escoliose idiopática não é causada por mochila pesada. Não é causada por ficar curvado no celular, por sentar na cadeira da escola de uma forma imprópria, não é o colchão, não é como a criança carrega o material indo para a escola. Eu sei que isso vai contra quase tudo o que a gente escuta por aí a vida inteira. E é justamente por isso que tantos pais chegam para mim carregando uma culpa que não deveria existir. Eu vejo isso toda semana. A mãe se pergunta se comprou uma mochila errada, o pai que acha que devia ter brigado mais pela postura no sofá. Então, deixa eu ser muito claro. A má postura pode cansar, pode incomodar, pode até causar dores musculares, mas ela não entorta uma coluna em escoliose idiopática. A escoliose idiopática não é um hábito que deu errado, é uma condição ligada ao crescimento e à genética, como a gente acabou de falar aqui. Por que isso importa tanto? Porque tirar esse peso da consciência não é só um alívio emocional. É o que vai permitir à família parar de procurar um culpado e começar a olhar para o que realmente importa, para o que realmente faz a diferença, que é a avaliação no tempo certo e o acompanhamento. Culpa não trata escoliose, gente. Informação e acompanhamento, sim. A escoliose idiopática também não é uma coisa só. Ela se divide pela fase da vida em que aparece. Isso não é um mero detalhe burocrático desses que nós médicos gostamos. Isso muda completamente a forma que a gente vai acompanhar a criança e o que a gente espera da curva. De uma forma geral, são três grupos de escoliose idiopática.
Quando a curva surge nos primeiros 2 anos de vida da criança, ainda na primeira infância, a gente chama de escoliose idiopática infantil. Quando ela aparece ao longo da infância, antes dos 10 anos, antes da puberdade, é a juvenil. E quando ela se manifesta a partir do estirão da pré-adolescência, indo até a maturidade óssea, é a escoliose idiopática do adolescente. De longe, a forma mais comum de todas. E aqui vem uma pergunta que talvez já tenha passado pela cabeça de vocês. Por que justamente na adolescência? Por que essa fase concentra a maioria dos casos? Não é coincidência. Tem um ingrediente nessa história que muda tudo. E esse ingrediente é o crescimento. O crescimento é o grande personagem dessa história. A escoliose idiopática costuma se manifestar e mudar de comportamento exatamente nas fases em que o corpo cresce mais rápido. E o estirão da adolescência é o exemplo mais claro disso. É um período em que o esqueleto ganha altura, num ritmo muito mais acelerado. E é por isso que essa fase é uma janela de atenção muito importante. Eu quero desfazer aqui uma outra ideia equivocada que normalmente os pais trazem. Uma escoliose não aparece e não piora da noite para o dia. Não piora do nada. O que acontece é que ela tende a acompanhar o ritmo do crescimento. Quando o crescimento acelera, a curva pode acelerar junto. Por isso a gente fala tanto em acompanhar de perto durante essa fase, durante o estirão. Não é para assustar, mas é porque é o momento em que faz toda a diferença observar a deformidade da coluna de perto. E agora o recado mais importante desse nosso bate-papo aqui. E eu quero ser muito honesto com vocês. A maioria das curvas é leve e boa parte delas vai precisar apenas de acompanhamento ao longo do crescimento. Mas, e esse é o grande ponto, isso só pode ser afirmado caso a caso com avaliação. Não dá para olhar adolescente de longe, vendo a foto que vocês me mandam no direct, e dizer se a curva dele é daquelas que merecem somente observação ou é daquelas que pedem mais atenção. Cada coluna conta uma história diferente. E é por isso que o acompanhamento existe, para ler a história de cada um na hora certa. Tem um detalhe sobre escoliose idiopática que explica por que tanta gente descobre tarde. Na maioria dos casos, ela não dói. Eu venho dito isso lá no Instagram, porque esse é um detalhe muito importante. Principalmente no adolescente. A curva pode ir se formando de maneira silenciosa, sem dor, sem aviso, no meio de uma fase em que o corpo está mudando muito, mudando o tempo todo e que ninguém estranha. Por isso, é comum a escoliose ser percebida por acaso. Uma roupa que cai diferente, uma foto na praia, um ombro mais alto que o outro, numa selfie, por exemplo. E é exatamente isso que torna a próxima conversa tão importante. Se ela não dói e se a postura não é a culpada, como é que a gente identifica uma escoliose a tempo? Quais são os sinais que passam despercebidos justamente nessa janela de crescimento? Guarda aí essa pergunta. Antes de fechar, deixa eu juntar tudo num recado só. Receber o diagnóstico de escoliose idiopática não é receber uma sentença de morte. Não é sinônimo de cirurgia, não é sinônimo de dor pelo resto da vida, não é culpa de ninguém. Viu pai, viu mãe, escutem, não é culpa de vocês. É uma condição comum ligada ao crescimento, que a gente conhece bem e que tem caminhos de cuidado que vão
desde a observação atenta até abordagens mais ativas, sempre dependendo de cada caso. O que separa um bom desfecho de um caminho mais complicado, na maioria das vezes, não é sorte. É entender o próprio corpo e acompanhar no tempo certo. O meu papel e a razão de eu estar fazendo essa série aqui no canal é exatamente essa: te dar informação de verdade para que você, para que a sua família, para que vocês juntos com o seu médico tomem as decisões melhores, porque paciente que entende a própria coluna decide melhor. Então, fica o resumo desse nosso primeiro bate-papo. Primeiro, escoliose é uma deformidade em 3 dimensões. Não é só uma coluna torta numa foto. Segundo, idiopática significa sem causa única, e isso está muito longe de significar sem solução. Terceiro, a culpa não é da mochila, não é do celular, não é da postura, mas ficou aquela pergunta no ar: se não dói e se não é a postura, como é que a gente descobre a escoliose a tempo? E é exatamente isso que eu vou mostrar no nosso próximo bate-papo, com os sinais que passam despercebidos pela família, pelo olhar daquele pai, por mais atento que ele seja durante o crescimento da criança. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se você conhece um adolescente, faz uma coisa: se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso. Aqui nesse canal Coluna em Movimento, a ideia é simples: cuidar da coluna é entender e manter o movimento ativo. Sou o Dr. Vinícius Magno, ortopedista especialista em doenças da coluna, e estou muito ansioso para te encontrar no nosso próximo bate-papo.